Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live, né? Me perdoa o atraso. Geralmente eu começo a live 9h15, mais ou menos nesse horário. Mas como eu já falei, né? Eu tenho um menino de 2 anos, nem sempre é possível fazer no horário certinho, né? Fora que minha vida também não é guiada só pela internet. Então me perdoa ter chegado tarde, mas tem dia que acontece, né? A função de pai é importante. Então vamos lá. Como de sempre, vamos usar um pedaço da nossa noite para a gente poder ficar informado, saber o que está acontecendo. Antes de eu começar as notícias de fato, embora seja uma notícia, hoje é o terceiro aniversário de morte do professor Olavo de Carvalho. Sei que a galera de esquerda tem um problema sério com ele, como geralmente o pessoal da direita tem com o Paulo Freire, mas o professor Olavo de Carvalho mudou minha vida. Muito do que eu entendo hoje da sociedade foi ele que me ensinou. Eu fiz faculdade, mas nem de perto eu aprendi tanto como eu aprendi com ele, tá? Então, respeito a galera da esquerda que pode não gostar dele, só peço um pouco de respeito. Afinal de contas, é aniversário de morte dele, tá? Então eu não poderia começar a live sem deixar aberto esse agradecimento público ao que ele fez na minha vida. Acho que não sou eu, não. Muita gente pensa dessa maneira. Acredito que a esquerda não vai concordar, né? Um direito seus, não tem problema nenhum com relação a isso. Só peço, como eu peço sempre, né? Um pouco de respeito com relação somente a esse tema. Então vamos então. Primeiro tema, segundo, né? Primeiro foi o professor Olavo. Segundo tema de hoje. Esquerda se nega a admitir crescimento orgânico. Eu vou abrir na minha tela aqui para ficar evitando fazer isso. Pera aí, só um minutinho. Eu vou abrir a tela aqui. Bom, de qualquer jeito, enquanto eu abro aqui, a esquerda se nega a admitir crescimento orgânico da direita. O que acontece? Existe hoje um debate sobre a questão das redes sociais, né? Praticamente toda live eu entro nesse assunto. Tem gente que acha que é censura, tem gente que acha que é simplesmente um certo controle que a sociedade vai ter sobre as redes sociais. Eu já deixei bem claro aqui minha opinião sobre isso. Eu acho que não existe liberdade de expressão se o Estado te disser o que pode ou o que não pode ser dito. Não é questão de defender crime nem nada. Crime é crime. No ambiente virtual, no ambiente físico, o que é crime tem que ser julgado como tal. Mas daí controlar o que você pode ou não pode falar já é outra realidade, tá? Se o cara fala algo errado, ele vai assumir as consequências disso. Agora, é igual eu falei, a gente não pode viver no que a gente chama hoje de democracia. Para muita gente a gente não concorda que é uma democracia, mas dizem que é. E numa democracia alguém ou alguma instituição dizer, por exemplo, que a gente não pode falar sobre questões de eleição ou o que aconteceu na pandemia, ou julgar algumas personalidades hoje do país. Se é uma democracia, você vai ter que ter direito de poder falar, né? Então, com relação a isso é o seguinte, a gente sabe que a direita, né, o espectro da direita, tem sim uma característica, uma formação melhor na internet do que a esquerda. Ontem um dos ministros do Lula, ontem um dos ministros do Lula foi fazer um curso para que as pessoas lá de esquerda pudessem entender a importância das redes sociais e como eles deveriam agir. Eu não cheguei a ver o curso, mas eu vi comentários sobre ele falando que a esquerda teria que focar. Então, em vez ao longo do dia, todas as pessoas de esquerda falassem sobre temas abertos, que fosse focalizado. Isso é uma fala do ministro do Lula, tá? A direita já não é assim. A direita é completamente orgânica e eu acho que esse é o motivo principal. Esse é o motivo principal da direita ter tanta força na internet. A gente sabe que essas redes mais tradicionais,
A gente sabe que uma parte delas é de esquerda, outra parte é centrão, que aceita negociar. Mas com relação à internet, a direita tem uma força enorme, não tem como negar, né? A pessoa pode não gostar do que eu estou falando, mas que a direita tem uma força muito grande nas redes sociais não dá para debater. Prova disso foi o vídeo do Nicolas. Né? Eu sei que tem gente que está falando sobre tráfico comprado e tudo mais, mas até onde eu sei, o vídeo dele chegou em 300 milhões de visualizações em um dia. Eu acho que nunca nenhum vídeo fez isso. Não é que é o vídeo mais assistido da internet, mas foi o vídeo a alcançar 300 milhões mais rápido em questão de 24 horas. Entendeu? Então, por mais que a esquerda às vezes tente negar essa realidade, existe de fato uma organicidade no movimento de direita com relação à internet. E aí, podem xingar, podem brigar, mas contra falas não há argumentos, né? Muita gente da esquerda está tentando entender essa lógica para poder ver se a esquerda consegue agir de uma maneira semelhante à direita na internet, tá? Mas até o presente momento, a gente vê na internet, pode ver que o vídeo lá daquela, não sei se é a moça do PSOL, Hilton, né? Foi feito um esforço enorme pela galera da esquerda para divulgar o vídeo dela, mas até onde eu vi chegou em 100 milhões, enquanto o do Nicolas passou de 300 milhões, tá? Vamos lá. Só como já é tradição, né, gente? Eu vou ficar fazendo uns comentários aqui das notícias e aí no final eu vou ler. Como eu peço também de novo, por favor, né, sejam respeitosos no comentário, não tem que concordar comigo, não tem que discordar, só peço um pouco de educação, eu sempre tento agir dessa maneira e apresente os argumentos. Se por acaso o que eu estou te dizendo não faz sentido, diga e explique por que não faz sentido, apresente as informações que pode ser que eu concorde com você, tá? Mas por favor, sejam educados. Não precisa de ninguém xingar ninguém aqui por um posicionamento político diferente, tá? Então, bom, próximo tema. Vereador é ameaçado após propor lei contra música com apologia ao crime. Então, essa senhora aqui, ela é uma vereadora da cidade de São Paulo. Ela não é nem a direita que todo mundo conhece, mas ela é do MBL, né? Aquele movimento que foi um dos mais importantes na queda da Dilma, no impeachment da Dilma, mas que a gente sabe que hoje o MBL tem quase uma função de centrão no Brasil. Pois é, esta vereadora, esta aqui, ela propôs que músicas que façam apologia ao crime não possam ser usadas no ambiente político. Ou seja, se a lei dela passasse, qualquer pessoa que cantasse fazendo apologia ao crime organizado não poderia participar de algo governamental, não poderia receber dinheiro do Estado. Eu sei que eu sou um cara de direita, a esquerda não vai pensar dessa maneira, ou geralmente não pensa, mas não pensa nesse tema que eu quero dizer, né? Mas eu não faz muito sentido você pegar um cara, ou uma mulher ou um homem, que canta música, que faça glamour sobre o crime organizado e o Estado contrate esse tipo de show. Eu trouxe essa notícia aqui porque, na verdade, se a democracia, as pessoas têm direito de achar o contrário, eu concordo com ela, mas parece que ela foi ameaçada de morte. Chegou não sei se foi nas redes sociais dela ou no próprio telefone dela, ameaças de morte quando ela propôs esse tipo de coisa, tá? A minha opinião sobre música é que música de verdade é música clássica ou canto erudito. O restante é barulho. Sei que a maioria de vocês não vão concordar, é um direito seus, mas música pra mim é canto gregoriano e música clássica. O restante é só gritaria, baixaria. A gente sabe disso, né? Se vocês verem as músicas de hoje em dia, que nem letra tem, é gritaria. Então, mas aqui é um avião. Mas aqui a moça está propondo essa situação, uma vereadora, e pelo jeito ela não pode nem propor esse tipo de coisa, que ela meio que está sendo perseguida, jurada de morte e tudo mais. Pelo que eu li na notícia, tem uma pessoa específica, né? Um cantor específico, eu não conheço, por isso eu não decorei o nome dele, mas que a galera que gosta dele são um dos principais públicos que estaria ameaçando ela, tá? Então, é o ponto que eu sempre falo para vocês.
As pessoas chegaram num ponto, né? Como eu sou professor de história, e eu muitas das vezes vou buscar no passado alguma forma de pensar. A gente tinha, por exemplo, no período imperial brasileiro, debates legais, né? Legais que eu digo bem argumentados no Senado, na Câmara dos Deputados, no que a gente chamaria hoje na Câmara dos Vereadores. Hoje, olha a Câmara dos Deputados, as pessoas debateram lá, mas é uma xingando a outra o dia inteiro. As pessoas agora não apresentam mais fator nenhum, elas só se degladiam, se xingam. A chegar ao ponto da mulher propor algo que pra mim faz sentido e até ameaçada a mulher foi, tá? Próxima notícia. Opa. Putin quer se reunir com Trump e diz que guerra não existiria se a eleição de 2020 não tivesse sido roubada. Quem tá falando é o Trump, viu? Não sou eu. É o Trump não, perdão. É o Putin. Na live de ontem, antes de ontem, eu falei que como os Estados Unidos, inquestionavelmente, é o país mais poderoso do mundo, a China está querendo correr atrás e passar os Estados Unidos, e é um direito da China querer fazer isso, mas hoje ainda é os Estados Unidos o país mais rico e poderoso do mundo. E eu disse que numa das lives que quando a gente tem um presidente dos Estados Unidos forte, eu não digo forte literalmente de musculatura, mas forte de posicionamento, o mundo tende a ficar mais estável. Quando os Estados Unidos tem um governante mais fraco, uma pessoa mais ou menos preparada, ou literalmente na feição uma pessoa mais fraca, o mundo tende a passar mais apertado. E isso, a teoria prova que é verdade. No primeiro mandato do Trump não houve guerra no mundo. Não confie em mim, confira na internet e vê se de fato eu estou mentindo, ou estou dizendo em verdade, sei lá. Na época do Obama teve guerra, foi interessante, alguém citou aqui, na época do Obama teve guerra e ele recebeu o Nobel da Paz. No primeiro mandato do Trump não houve guerra e ele não recebeu, né, o Nobel da Paz. Agora com o Biden, as pessoas podem ser de esquerda, mas todo mundo sabe da fraqueza do Biden, até da questão mental dele, né? Fato é que ele veio aqui na Amazônia e ele falou, de repente ele saiu para o meio do mato, e isso não é uma questão, são várias vezes que ele fez isso, e o mundo ficou exposto a essa fraqueza do Biden. Resultado, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel. A gente sabe que existe um problema na China, na fronteira dela, na parte sul lá, que até envolve questão de tráfico de órgãos, etc. Então, teve a coisa mais absurda, que parecia até filme, a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio. Isso foi pouco tempo atrás, deve ser o quê? Uns 3 anos atrás. Quem tem memória daquela época sabe, tem 3 anos. Não é questão de ser historiador, é questão de ter memória, né? Tem 3 anos e a gente viu os aviões dos Estados Unidos levantando o voo e as pessoas na pista, igualzinho um filme de zumbi, as pessoas desesperadas tentando subir no avião, tentando agarrar para poder não ficar para trás, porque a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio foi uma coisa absurda. E chegou a abandonar pessoas que ajudaram o governo americano naquela região, e é aí que mostrou ainda mais fraqueza do governo dos Estados Unidos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Agora o Putin já está querendo negociar, tá? Você pode ou não pode gostar do Trump, você pode ou não pode questionar o comportamento dele. Agora é inquestionável que ele é um cara firme. Ele ficou falando na campanha dele que faria certas coisas, quando chegou no primeiro dia de mandato dele, ele as fez. Você pode concordar ou não com as medidas, mas ele disse que faria e ele fez. Uma das medidas eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Daqui a pouco eu vou ler as perguntas, viu, gente? Os comentários. De novo, sejam, por favor, educados na sua fala, né? Não tem que concordar comigo, mas educação eu acho que não é ruim, né? Então, já que entrou o Trump e ele é uma figura forte, o próprio Putin já está querendo negociar. Então, se você for ver essa notícia, se eu não me engano, eu tirei notícia de hoje da Gazeta do Povo, Revista Oeste, CNN e Globo News. Então, eu tirei 2 notícias da direita e 2 notícias duas imprensas da direita e 2 imprensas da esquerda para tentar ser o máximo imparcial possível.
Então o Putin já está querendo negociar. Chegou um cara mais forte lá, ele, opa, calma, calma, americano, vamos negociar, tudo mais. Então o Putin, que sempre foi do cúmulo da soberba, né? Ele governa a Rússia de maneira ditatorial já tem muito tempo. Ele é herdeiro lá da União Soviética, das pessoas que governavam. Eu digo herdeiro, ele tem um pensamento disso. O sonho dele é criar a União Soviética. Por isso ele invadiu a Ucrânia, e dependesse dele, invadia outros lugares também. Mas já que é o Trump, já não é tão fácil assim, né? Uma coisa é desafiar o Biden, outra coisa é desafiar o Trump, né? Fisicamente falando, a gente já dá para perceber. Se por acaso você não concorda, eu respeito, mas eu acho que não dá para debater que o Trump é uma figura muito mais forte do que o Biden. Até a questão física mesmo. O Biden, eu acho que foi o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, né? Então, já tinha as questões mentais dele e tudo mais. Então, fraqueza traz problema, tá? Pode ou não pode gostar da minha fala, mas é a verdade, tá? Próxima análise. Essa aqui a galera da esquerda vai ficar brava. Governo Milei anuncia retirada do feminicídio do Código Penal da Argentina. Aqui é um debate até meio filosófico, tá? Por que você deve enquadrar a morte de um homem ou de uma mulher de uma maneira diferente no Código Penal? Eu estou fazendo uma pergunta, tá? Se vocês quiserem responder aí. Se um homem morre ou se uma mulher morre por questões, por exemplo, de violência, por que na questão legal deve ser julgado de maneira diferente? Foi um assassinato, uma pessoa morreu, então faz sentido que sejam julgados casos diferentes por ser um homem ou por ser uma mulher? Porque a questão aí do feminicídio foi alguns governos do mundo, inclusive o brasileiro, feminicídio versus homicídio, né? Alguns grupos não acham. Morreu é homicídio. O ser humano matou outro ser humano e ele tem que sofrer as consequências da péssima escolha que ele fez. Geralmente é cadeia e muito tempo. Agora, por que diferenciar homicídio de feminicídio? Para muita gente não faz sentido. Se é vida, não pode morrer nem homem e nem mulher, né? Então a pena tem que ser a pena mesmo, a pena tem que ser forte para mostrar que isso é errado. Mas a sociedade hoje, eu já expliquei isso, né? Existe hoje uma ideia de cultura woke que hoje vem perdendo muita força, né? As Big Techs é um exemplo disso, todas elas eram da cultura woke e já saiu fora. Há 3 dias atrás a Disney, que é uma das empresas mais woke que tem, já anunciou que vai começar a diminuir esse tipo de comportamento nos filmes dela. Então essa realidade vem diminuindo. Então neste caso aqui, né, que é o caso do Milei, tá aqui a imagem dele para vocês, ó, a cara brava dele aqui para vocês. No caso da Argentina, ele irá acabar com isso. Então a partir de agora, se for homem ou mulher, é homicídio. Não tem mais a divisão, ou não terá, né, que vai ser tirado ainda, essa questão da divisão. Muitas vezes nessa questão dessa pauta woke, que diz defensor das minorias, mas parece que está selecionando demais e, na verdade, está fazendo uma divisão da sociedade no intuito de querer, vamos pensar do lado bom, de querer defender de fato as minorias. Parece que está segregando de um jeito tal que daqui a pouco não vai dar mais para conversar, porque alguns certos grupos vão ter mais direitos do que os outros numa democracia. Isso não faz sentido, né? A questão é a seguinte: existe o certo e o errado, existe o crime e o não crime, e independente da sua sexualidade, da sua cor, de qualquer coisa que seja, o certo é certo e o errado é errado. Quando faz essa cisão demais, eu acho que acaba gerando mais problema na sociedade do que acaba gerando de fato solução, tá? Mas aqui é uma opinião. Se você discordar, é um direito seu de pensar dessa maneira. Próximo. Aqui é outro que a galera de esquerda vai questionar. Brasil, eu estou olhando para cá porque aqui na minha tela aparece um tanto de mensagens, tem hora que eu não consigo ver direito as imagens, tá? Por isso que eu estou olhando para cá que o meu notebook está aberto. Brasil recebe primeiro voo de deportados da era Trump. Eu sou mineiro, vocês sabem disso, quem acompanha as minhas lives eu já expliquei isso. Chegou aqui em Confins, na cidade de Confins aqui perto,
um avião transportando 158 imigrantes brasileiros dos Estados Unidos para cá. Então, o que eu falei, o Trump, na campanha dele, fez promessas e ele cumpriu as promessas. Você pode gostar ou não gostar, sem problema. Agora, ele disse que iria fazer e ele fez. Por exemplo, eu fiz uma crítica, no caso, ao governo Lula, que ele disse que o Bolsonaro estava errado ao indicar o André Mendonça, que era alguém vinculado à imagem dele, e o Lula prometeu, somente, eu até cito o exemplo, no debate da Globo ele prometeu que é errado colocar alguém da Suprema Corte que seja amigo dele. E a gente sabe que ele indicou o advogado dele e depois ele indicou o Flávio Dino, que ele até falou, até que fim temos um comunista na Suprema Corte. Então, a pessoa tem que ser honesta. Se é uma democracia, as promessas que ele faz, ele deve correr atrás dessas promessas e não ficar cobrando. Se fosse o caso do Bolsonaro, a crítica seria a mesma, tá? Então, Trump fez essa promessa e já começaram a chegar. Pelo que eu li na notícia, depois se vocês quiserem dar uma olhada, essa aqui foi na Revista Oeste, pra vocês lerem a notícia toda, tá o título aí, só você jogar na internet esse título que vai sair lá. As pessoas que vieram parecem estar ligadas à questão de narcotráfico, à questão de crime. Então, eu estou falando dessa notícia, ok? Eu não consigo prever o futuro, eu sou historiador, eu estudo o passado, eu não consigo prever o futuro, né? Não sou mandiná. Mas desses 158 que chegaram no Brasil hoje, eles estão vinculados à questão de crime organizado. Pelo menos é o que a notícia está dizendo. Tem um debate hoje enorme, porque, salvo engano, o Brasil já é a terceira maior comunidade estrangeira dentro dos Estados Unidos. Só perde para uns outros dois, México e China. Tem mais mexicano e chinês do que brasileiro nos Estados Unidos, mas o Brasil é o terceiro. Então, acho que já tem 3 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Parece que está tendo uma intensificação dessa ida para os Estados Unidos. Lá onde fica o parque da Disney, a Flórida. A Flórida está lotado. Se você vai lá na capital da Flórida, assim, tem bairros de brasileiros e tem mercados de brasileiros. Então, foi uma ida muito grande de brasileiros para lá. Pelo que eu estou percebendo aqui, da notícia que eu li, a preocupação do Trump é com o imigrante ilegal que está vinculado à questão de crime. Aí sim, como um professor de história, né, eu gosto bastante da história dos Estados Unidos, embora eu ache a história do Brasil melhor que a deles, embora a Constituição deles seja melhor que a nossa, os Estados Unidos é um país de imigrante. Não tem como o Trump expulsar todo mundo de lá, porque senão o país acaba. E outra coisa, tem vários tipos de serviços que os americanos não querem fazer. Eu já tive familiar que viveu lá. Tem determinados serviços que os americanos não querem fazer de jeito nenhum. Eles não querem trabalhar naquelas funções. Tipo, house cleaner, né? A pessoa que vai limpar a casa. Você não vai ver quase nenhum americano que vai desempenhar essa função. São todos imigrantes. A questão de manutenção de carro, construção civil, tirando os engenheiros, que são os caras que vão projetar, a mão de obra mesmo, para levantar o prédio, para poder fazer faxina na casa, os americanos não querem pegar esse serviço. Então, se o Trump ele chegar a exagerar nessa realidade, começar a expulsar gente demais, os Estados Unidos acaba. Porque o cidadão americano não quer seguir este raciocínio. Tá? Não, raciocínio não, perdão. Essa lógica de trabalho. Então, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou lendo, eu não consigo ver o futuro, eu só posso ler a notícia e fazer uma análise dela. A preocupação dele é com a questão da violência. Tem estados dos Estados Unidos que estão com índice de violência muito alto, parecido com a América Latina, coisa que não é comum para lá. Quando você pensa nos Estados Unidos, geralmente vem na sua cabeça, por causa dos filmes, certo? Aquelas casas abertas, sem muro, com gramado. Geralmente é isso que vem na nossa cabeça. E tem determinadas regiões que parece que esse ideal de segurança não está sendo real. Então ele está intensificando sobre isso. Então já chegou, né, na sexta-feira, hoje, o primeiro avião com imigrantes brasileiros de volta para o Brasil. E pelo que eu li na notícia, são pessoas que estavam ligadas a alguma questão criminal ou algo do gênero. Tá? Cada um faz o seu juízo de valor, sua análise aí. Eu só estou apresentando a questão. Próximo. Esta aqui, eu fiz questão de trazer essa notícia. Faço questão de verdade. Tudo que eu peço para as pessoas que queiram me acompanhar é lógica. Se você é um cara de esquerda, se você é uma mulher de direita ou vice-versa, para mim não é o problema.
Todo mundo que já viu minha live sabe que eu sou um cara conservador. Eu não sou um liberal, eu sou um conservador. É a minha forma de pensar. Eu não estou dizendo que você tem que ser um conservador, é a minha forma de pensar. E aí numa live eu falei que as coisas no Brasil estavam caras, que a inflação, quando o governo diz que a inflação é 3 ou 4%, eu não concordo com esse número, porque na realidade não faz sentido ser 3 ou 4%, é só ser no supermercado que você vai ver. Por que a taxa Selic é 12,25%, salvo engano o número é esse, se a inflação é 4%? Por que o patrão dá reajuste lá de 9% a um funcionário se a inflação é 4%? A gente sabe que em 2024 o Brasil fechou com um déficit de R$ 1 trilhão. Tudo isso faz a inflação subir. Não tem como ser uma inflação de 3 ou 4%. Já citei fonte, tem uma moça que mexe no mercado financeiro chamada, acho que é Nanda Reis. É Nanda, eu tenho certeza, mas eu acho que é Reis. Ela pegou a galera que estuda a escola austríaca, que é a escola mais famosa da área financeira, e eles fizeram os cálculos e disseram que em 2024 a inflação real foi 16%. Se você não quiser concordar, é um direito seu, mas procure na internet, etc. Mas por que eu trouxe essa notícia? Aí começaram a aparecer pessoas que defendem o governo do Lula. Para mim não tem problema, você tem direito de defender o que você quiser. Mas as pessoas começaram a falar assim, é mentira sua, que as coisas não estão caras desse jeito. Eu falo, gente, você pode gostar do Lula, do Bolsonaro, do Trump, do Biden, você pode gostar de quem quiser, mas isso não pode nublar a sua visão. O que é real é real. Se fosse no momento do governo do Bolsonaro com essa mesma realidade, a crítica seria válida ao Bolsonaro também. Eu não posso negar a realidade, sinto muito. E as pessoas começaram, né, uma parte do pessoal de esquerda falou, não, que isso é porque a galera da direita quer ver desse jeito. Pois é, olha essa notícia aqui. Notícia de hoje, 24 de janeiro. Tá aqui a data, ó. Tá aqui a data. Em vídeo, né? Ministro de Lula cita preço da laranja e sugere aos brasileiros que mudem a fruta de consumo. Rui Costa deu a sugestão em meio à escalada de inflação no país. O próprio governo está reconhecendo que a inflação está alta. E ele está sugerindo que você mude o seu hábito alimentar. Vamos seguir aqui. Ele está sugerindo que você mude o seu hábito alimentar porque a inflação está cara. Na verdade, isso não é uma coisa tão rara. Eu acho que o brasileiro já está acostumado a fazer isso. Eu já disse numa outra live que um dos motivos do Trump ter recebido tanto voto na eleição do ano passado é porque os americanos não estão acostumados com inflação. E no ano de 2023, 2022, eles tiveram inflação. E o americano não tem hábito de ver as coisas que custam $5 virar $7. Para eles é um absurdo. O brasileiro não. Não é à toa que algumas pessoas dizem que não tem inflação no Brasil, embora você vá no supermercado com R$200 e saia com 3 sacolas, tá? Então, o próprio governo está reconhecendo isso. Ontem eu coloquei uma notícia aqui dizendo que o Lula está preocupado com isso, que ele estava até pensando em ele já julgou para 2026 a questão de acabar com o imposto de renda até R$5.000. Ele já não disse que vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. Pessoas já começaram a dizer para ele, Lula, tenta trazer isso para 2025, porque com essa confusão de inflação, a confusão que o vídeo do Nicolas trouxe, né, com relação à questão do Pix, quando eu digo confusão, trouxe à baila esse tema, o próprio governo está preocupado. Então, assim, se você gosta do Lula, se você gosta do Bolsonaro, se você gosta de qualquer governante que seja, tranquilo, segue em frente, concorde com ele, mas concorde de verdade, não deixe ele escolher por você. Se ele tomar uma decisão errada e você entender que é errada, é sua obrigação, até para você poder ajudar ele e falar, olha, essa decisão sua foi equivocada. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de julgamento próprio e cedendo. E aqui não é uma crítica à esquerda também, só à esquerda não, à direita também. Não é porque o Bolsonaro disse que é verdade. Não é porque o Bolsonaro disse que você tem que concordar. A mesma coisa vale para a galera do Lula. Não é porque você gosta do Lula que tudo que o Lula faz está certo. Cabe a você fazer esse julgamento. Ontem eu também trouxe uma notícia, o pessoal do Itaú, que foi base de apoio do Lula, a elite do Itaú ajudou a desenvolver o Drex, que é a moeda digital que vai ser estreada. Bom, o Banco Central disse que vai estrear esse ano. O Itaú soltou uma nota ontem, não confie em mim, procurem na internet, dizendo que pode ser que a nossa taxa Selic passe dos 15%. E isso é de uma empresa que fez apoio a este governo. Então a empresa, por mais que ela
na teoria, gostam do Lula ou entendam o Lula como alguma coisa específica para eles, eles estão vendo, se continuar desse jeito, a inflação, a taxa Selic vai passar dos 15%. Então, não é porque você gosta do Lula, do Bolsonaro, qualquer um que seja. Não é assim que as coisas... Bom, eu gostaria, né, que todas as lives que eu faço é no intuito de fazer você pensar por conta própria. Se por acaso você pensa e fala, não, eu concordo, beleza, você pelo menos pensou e concordou. Mas hoje em dia tem uma galera que é assim, o Lula falou é verdade, o Bolsonaro falou é verdade, o Trump falou é verdade, o Biden falou é verdade. Não necessariamente. Se vocês gostam dele, provavelmente você vai concordar com a maioria das coisas que eles dizem, mas é porque você vai concordar, não porque ele disse, tá? Então tá aqui. O próprio governo está preocupado com a inflação, tá mostrando aqui para vocês, tá dizendo pra gente nesse momento não comer laranja, comer uma outra fruta cítrica para poder pegar lá a substância que a gente precisa, porque a laranja está cara. E a gente sabe que não é só a laranja, a gente sabe disso, não adianta negar a realidade, tá? Eu tô vendo toda hora alguém citando aqui fonte. Parem dessa bobagem de achar que se a fonte é da direita e você é de esquerda não vale, se é de esquerda e você é da direita não vale, vá lá e procura a informação e traga uma outra informação para poder mostrar. Não adianta eu ficar aqui 1 hora debatendo, apresentando informações e você simplesmente com 2 palavras, 3 palavras, tentar questionar esse tipo. Traz as informações, daqui a pouco eu vou ler as mensagens. Coloque, né, o seu raciocínio, coloque uma outra notícia que prova diferente. Porque do contrário, é uma pessoa mostrando argumento e a outra dizendo, estou incomodado, fake news. Né? A palavra fake news virou moda para isso agora. Próximo. Pronto. Governo Trump diz que Golfo do México agora se chama Golfo da América. Aí, eu vou seguir o que eu acabei de dizer. Eu, de fato, prefiro o Trump em comparação ao Biden. É minha opinião, eu já disse que eu sou um conservador. Mas isso aqui eu não concordo. Por que o governo tem que dar nome para uma região que já tem nome? Então não é porque eu concordo com o raciocínio do Trump na maioria das vezes que eu vou concordar com tudo. O nome é a sociedade que está acostumada com aquilo. Todo mundo chama aquela região de Golfo do México. Todo mundo já está acostumado com aquilo. As pessoas falam daquela maneira. Um governo de cima, por isso que quem já assiste meu canal sabe, e eu mantenho todas as lives sobre isso, eu sou um cara que acha que o governo tem que ser descentralizado. Centralizar é algo muito da esquerda, não é uma crítica. Quem leu Marx sabe que o governo de esquerda ele é centralizador.